leitura do capítulo 8, porque na nossa leitura hoje ele não consegui salvar lá no Instagram, então vou salvar para deixar aqui para vocês, tá? Então a tia Karen só vai ler o capítulo 8, tá bom? Para vocês não perderem a sequência dos capítulos. Então, capítulo 8 é o Salvador Prometido. A Bíblia diz que somente pessoas perfeitas podem morar com um Deus perfeito. Mas as pessoas não são perfeitas. Seja menino ou menina, mãe ou pai, todos nós erramos. Sendo que é justo que todo pecado seja castigado, temos um problema. Sendo que nós pecamos, também seremos castigados. Estas são notícias terríveis. Mas você se lembra das boas notícias de Deus? Você se lembra de seu plano? A Bíblia diz que Deus providenciaria um Salvador, que um dia viria à Terra. Este Salvador resgataria todos os que quisessem ser salvos do castigo pelo seu pecado. Né? Olha aqui então, gente relembrando Adão e Eva, a criancinha fazendo errado, o Joãozinho confiando no avô, e aqui Adão e Eva sendo castigados, né? Durante anos, as pessoas aguardaram o dia quando o Salvador chegaria. Enquanto esperavam, Deus mandou que fizessem algo que os ajudaria a ver como o pecado poderia ser castigado, sem que o pecador recebesse o castigo. Deus mandou que trouxessem um cordeiro perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que o seu pecado estava sendo transferido para o cordeiro. O cordeiro, então, deveria morrer, sendo que a morte é o castigo do pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. Isto mostrava às pessoas como Deus castigava o pecado sem castigá-las. E assim foi. Por muitos anos, as pessoas aguardaram a vinda do Salvador. Elas estavam curiosas para saber quem seria esse Salvador. Qual seria o seu nome? Como ele viria? Como as salvaria? Então, aí Adão e Eva, né, esperançosos com a promessa de Deus. Aqui o cordeiro deveria passar o pecado para ele e então ele deveria ser morto, né? E quem seria o nosso Salvador? Como ele viria? Finalmente, o dia chegou. O Salvador veio à Terra. Sabe o que mais? O Salvador era o próprio Deus. Deus veio à Terra. Isto não é maravilhoso? Para ser o Salvador, Deus se fez homem. Não significa que deixou de ser Deus, mas o Senhor sabia que a única maneira de nos salvar era se tornar como um de nós. Então, ele veio como um bebê, assim como qualquer outro menina ou menino chega ao mundo. Ele nasceu em uma família comum. Sua mãe era chamada Maria e o marido dela, José. Embora a família fosse comum, o bebê não era. O bebê era o próprio Deus. Olha que linda essa família. Muito linda, né? O Senhor não nasceu como um bebê em um hospital. Nasceu em uma estrebaria, um lugar onde as ovelhas e cordeirinhos eram guardados. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, os homens que cuidavam dos carneiros para que não lhes acontecesse nenhum mal. Quando Deus veio à terra, ele foi chamado de Jesus. O nome Jesus significa
Deus é quem salva. Jesus era o Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva muito tempo antes. Lembra que ele falou que ia mandar um Salvador? Ele veio para nos salvar do castigo que nossos pecados merecem. Então, olha os pastores visitando Jesus. Que seria o nosso Salvador. Jesus fez muitas coisas maravilhosas enquanto estava na terra. Coisas impressionantes que normalmente não acontecem. Ele fez cegos verem, assim não tropeçariam e nem cairiam. Curou aqueles que não podiam andar, assim poderiam correr e brincar. Jesus fez uma menina viver novamente, para que todos os seus amigos ficassem felizes outra vez. Ele alimentou uma enorme multidão com um pequeno lanche de um garoto, para que ninguém ficasse com fome. Lembra dessa história? A multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez todas essas coisas para que as pessoas soubessem que ele era Deus. Ele amava as pessoas. Então Jesus curava para que as pessoas soubessem que ele era Deus, o Salvador prometido. Uma noite, quando alguns amigos de Jesus navegavam em um grande lago, caiu uma terrível tempestade. O vento era violento e enormes ondas batiam contra o lado do barco. A noite inteira, os homens tentaram remar e levar o barco para a praia, mas o vento era muito forte. Era quase de manhã, quando os homens viram alguém andando sobre as águas. Pensaram que fosse um fantasma. Estavam muito assustados. Então, uma voz chamou-os. Sou eu, não fiquem com medo. Era Jesus. Pedro, um dos homens que estava no barco, gritou a Jesus: se é você, mande-me ir até você sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar até Jesus. Olha eles lá na tempestade e Jesus vindo sobre as águas, naquela tempestade terrível. Mas quando Pedro sentiu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. O que ele deveria fazer? Poderia lutar sozinho ou chamar Jesus para salvá-lo? Em quem ele deveria confiar? Pedro viu que não poderia salvar-se. Jesus era o único que poderia resgatá-lo. E ele gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro. Pedro fez a escolha certa. Assim como Pedro não podia salvar-se, nós também não podemos nos salvar do castigo dos nossos pecados. Precisamos de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador e precisamos confiar nele. Então, Jesus salvando Pedro. Amém? Então, esse é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador prometido. E amanhã nós vamos ler o capítulo 9, que é o nosso Cordeiro Perfeito. Então, nós vamos saber quem é o nosso Cordeiro Perfeito e o que ele fez para nós, para nos salvar. Então, amanhã às 18 horas no Instagram da Tia Karen, @Tia Karen Conta, tá bom? Vou estar lá ao vivo esperando vocês.
para o nosso 9º capítulo do livro O Cordeiro, tá bom? Então não percam. Um beijo e até amanhã.